Era ele. E tinha uma profecia que Jesus estava para nascer. E não é com ele que ele manda matar as Quando crianças? vieram os caras da Pérsia, Sei. os magos do É. Oriente, que eram de fato astrólogos, astrônomos, naquele Não eram tempo. reis, então, eram Não, eles eram cientistas, sábios. sábios. E Cientistas. por que Porque reis? astrologias. E não diz reis, isso Não? aí já é tradição. Diz vieram sábios do Oriente. Nossa, a gente aprende que eram reis. Aí é É, historinha de escola dominical e outras coisas mais. tá. Mas não, Eram eles sábios. vieram, não se diz o nome deles, os nomes que a eles são atribuídos é tudo coisa de tradição muito Ah, posterior. É é? como Melchior. Santa Claus, é só Sei, como Papai Noel, aquilo ali. entendi. Mas eles, como astrólogos, astrônomos, que não se fazia diferença entre astrologia e astronomia na Naquela época. antiguidade, então eles vieram porque intuíram que aquela estrela, aquele astro celeste, ou aquele OVNI, não Ou aquele interessa, é cometa. aquele cometa, mas podia ser até OVNI. Que marcava uma. Quem levou, eles chegaram a um lugar aí em Jerusalém. Aí ele falou: escuta, onde é que vai nascer o rei dos judeus? Perguntaram Caramba. a Herodes, Ah, é? que é esse paranoico que matava mulher, filhos e tudo. O Se cara ele disse: matava o ah, pessoal da própria é? família, você acha que É, ele vai correr o risco de ter um moleque que vai é. crescer e tirar o poder dele? Aí ele disse: que me digam onde é que eu queria adorar esse menino. Cara, Voltem aqui. Aí os caras foram 5 quilômetros depois, chegaram à aldeia de Belém. Era aquela história do censo sei. que César Augusto tinha mandado fazer para saber qual era o tamanho do Império Romano, saber com quantos ele contava para tudo e até para como censo É, entre nós. Você precisa dele para economia, para para guerra. guerra, para plantio, para tudo. Para tudo. Então, ele mandou levantar, e aí Jesus, por causa disso, tendo sido criado em Nazaré, nascido em Belém, ele voltou para Belém, lugar onde o pai dele também nascera, para se inscrever no censo, foi quando ele nasceu. E aí os caras chegaram, ficaram deslumbrados, maravilhados, adoraram e cultuaram e disseram para José e para Maria que aquele menino ia dividir o mundo. E foram embora e resolveram não passar mais por Jerusalém. Eles intuíram que Herodes queria matar o garoto. Foram por outro caminho e falou para os pais: saiam daqui o quanto antes. Aí, quando Hum, eles vão para o Egito, que era o lugar mais próximo e, ao mesmo tempo, mais guardado que eles poderiam ter em relação à sanha de Herodes persegui-los. Aí eles ficaram aproximadamente 8 anos no Egito, de 6 a 8 anos, e voltaram. Foram direto para Nazaré. Herodes já tinha morrido, a cara. história estava mais ou menos apagada, não tinha registro nem arquivo, era memória humana, É, distraível ao extremo. E aí cresceu lá no meio do nada, numa aldeia nin- pequena nin- de 200, 300 pessoas, e trabalhando com o pai, que era um carpinteiro rude, tosco, não é? A gente fica é. pensando que eram grandes obras, nada Não, era disso. coisa simples. Para comer, era só para comer. E aí depois ele desaparece nas É, narrativas isso que é estranho, né? é, Tem um período que ele desaparece. dos 12 aos 30, É, que é onde surgem os lapsos com histórias de que ele pegou uma foi pra Índia, caravana de mercadores, foi bater na Índia. Primeiro ele sentou com o pessoal de Zoroastro, depois ele foi entrando na Índia. Aí ele dialogou com os brahmanes, com todo, e aonde ele chegava, indiferentemente do nível de religião, sempre tinha político religioso querendo acabar com ele. Ah, é. Então, Mas isso são presunções? Existe alguma coisa histórica que dê base a isso? eu não poderia chamar de absolutamente histórica, mas Tá. existem pequenas histórias Pequenos relatos que você vai que juntando. você encontra no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, onde o Dalai Lama cresceu. Tem algum registro de Tem, alguma figura parecida com essa. chamada Issa.
Sei. Na mesma época, apareceu Issa, que é Jesus em árabe. Caramba! Apareceu Issa entre nós. Aí essa narrativa que foi descoberta por um repórter inglês no século XIX, ele limpou tudo, juntou tudo. É um livro interessante de ler. Pô, Dá uma boa ficção, é, porque não muda Jesus. Aonde ele chega, mesmo jovem, ele é um problema onde ele chega, porque a sabedoria dele confunde todo mundo, esmaga os sábios locais. Era aquela simplicidade vertiginosamente esmagadora, devia ter um carisma. poderoso, curava pessoas, com uma descrição, desaparecia dos lugares porque não queria publicidade. E tem a história de volta, até que se chega uma hora, nessa narrativa lá de Lasca, Sei. do mosteiro, do Dalai Lama, tem, no fim da narrativa se diz que veio uma caravana anos depois de Jerusalém, e aí eles perguntaram notícias de Issa, aí o pessoal disse tragédia. Os líderes judeus religiosos enciumados, com ódio, com medo de que ele, sem nada, tomasse o lugar de todos, mudasse toda a natureza da espiritualidade judaica, o crucificaram, fizeram os romanos crucificarem-no por uma questão de natureza teológica, que não tinha nada a ver com os romanos, nem os romanos queriam. Mas, para agradar aos líderes religiosos, Pôncio Pilatos o matou. Líderes judeus. Os líderes judeus. Que doideira. E Né? aí... Porque pro Império Romano não era bom crucificar ele e gerar talvez uma revolta. Coisa. E o que não gerou a revolta foi a ressurreição. Porque como ele ressuscitou e apareceu para todos os seus discípulos... Os discípulos entraram num estado de euforia consolada. Ninguém matou Jesus. Ele está aqui, é mais poderoso agora do que quando andava encarnado entre nós.